Queríamos aqui agradecer, né, as igrejas aí do sul de Minas, as igrejas também da micro-região de Belo Horizonte, as igrejas do Médio Piracicaba. Hoje nós, irmãos, fizemos essa conferência online, né, porque já é final de ano, alguns irmãos já viajando, e as datas, né, tanto da agenda positiva global, e também a própria agenda nossa, né, da semana, das igrejas, da micro-região, ela acaba conflitando, né, com algumas atividades da igreja ou da micro-região, e acaba que nós não conseguimos, né, nesse final de semestre, queríamos reunir todos, né, fazer uma grande festa presencial, mas nós não conseguimos. Então, de qualquer forma, nós queríamos ainda, né, antes de concluir o ano, ter um pouco de comunhão, ganhar um pouco de luz na palavra. Os irmãos têm acompanhado, né, a palavra profética que nosso irmão Pedro tem transmitido, e o sentimento, né, dentro de Gênesis tem cada vez mais ficado forte, né, no coração do nosso irmão. A experiência, né, de Abraão, experiência de Sara, experiência de Ló, nós precisamos ganhar bastante luz, ganhar bastante sentimento. O irmão Pedro está continuando a falar, né? E cada palavra nós precisamos aplicar na nossa vida diária. Então é isso, nós queríamos assim aproveitar, ter um pouco de comunhão, ganhar um pouco mais de sentimento. Então vamos tentar aqui dentro de um tempo, né? Nós vamos tentar concluir até as 20h30, como nós havíamos prometido para os irmãos. Tem irmãos em casa, tem irmãos junto com o grupo familiar, tem irmãos também em locais de reuniões, né? Como vários irmãos estão reunidos, Santa Luzia, João Molevade, Ribeirão das Neves, os irmãos de Varginha, Casa 2 da Igreja de Belo Horizonte, a intenção, né, é deixar bem aberto, né, para os irmãos tanto acompanhem em casa e quem quisesse acompanhar no local. Então nós cremos aí que deve ter aí talvez uns 500 irmãos participando, porque nós temos pontos, né, quase 300 pontos no YouTube, e também temos irmãos aí nos locais de reuniões também nos acompanhando. Então é a primeira vez, né, que nós transmitimos dessa maneira. Pedimos aí um pouquinho da paciência dos irmãos, né? Porque nós estamos transmitindo pelo Zoom em diversas cidades, como os irmãos viram, e também agora geral jogando para o YouTube. Então da próxima vez, né, nós vamos aperfeiçoar mais um pouco, teremos aí na tela a imersão, o grito de guerra, também os versículos, mas os irmãos vão acompanhando, ganhando sentimento, né, dentro dessa palavra, e o Senhor vai nos dar uma direção. O título, irmãos, como Paulo já apontou para os irmãos aí, 2 caminhos, 2 escolhas, a história de Abraão e Ló. Parece um tema de filme ou de novela, né? Mas é a nossa experiência, irmãos. Nós temos visto, né, o que o irmão Pedro tem transmitido, desde o capítulo 12 de Abraão, e antes de entrar no capítulo 12, ele citou o capítulo 24 de Josué, o versículo 2, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então aqui em Josué mostra quem era o pai de Abraão, né? Em qual contexto vivia Abraão. Quando fala para Abraão sair da tua terra, né? E abandonar ali tudo que ele já havia construído durante um bom tempo,
sem esse contexto, né, talvez você tomaria assim de uma maneira muito comum, como se Deus falasse para alguém sair da terra e ir para um lugar que ele ia mostrar. Aparentemente, muito simples, mas tem todo um contexto, né? E até Abraão encontrar-se com o Senhor e tomar essa posição e essa escolha. Então, Abraão é uma pessoa, né? E que encontrou Deus, mas o contexto ali da sua família, dos seus pais, com certeza ali dos seus amigos, era um contexto complicado. O pai de Abraão, ele servia e seguia a outros deuses. Então Abraão foi seguindo esse contexto familiar e para Abraão também sair, irmãos, não era fácil. Abraão teve encontro com o Senhor apareceu para Abraão, Abraão apareceu para Deus, e aí Abraão começou a sua história, começou a sua escolha. O que Abraão, a partir de então, escolhesse, determinaria o seu futuro, o futuro da sua casa. Por isso que é importante, eu e você, irmãos, escolher bem, definir bem o nosso sentimento, fazer as nossas escolhas durante a semana, aquilo que o Senhor tem mostrado por meio da palavra profética, aquilo que o Senhor tem dado para mim, tem dado para você. Nós não podemos errar. Nós estamos já no final da era, próximos da volta do Senhor. É momento decisivo. Nós não podemos falhar. E por que não, irmãos? Porque Deus conta comigo, Deus conta com você. Tem um sentimento forte de Deus, de nesse momento final, nessa reta final, Deus usar você, usar a sua casa, usar a sua família, usar a igreja onde você mora. Nós temos um compromisso grande com o Senhor. Nós temos um compromisso grande com a igreja. E o Senhor precisa aparecer para mim, aparecer para você, como Ele apareceu para Abraão. E no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Olha só, Deus disse a um homem, a uma pessoa: Abraão, sai. Abraão, não fica mais onde você está. Onde você está, Abraão, não vai ser bom para o seu futuro. Você precisa escolher agora. Era um momento de decisão. Abraão precisava fazer a escolha certa, irmãos. Aí o Senhor falou para Abraão: sai, Abraão, da tua terra. O que é terra, irmãos? É aquilo que nós apegamos. O Senhor falou assim: Abraão, você já constituiu terra, já constituiu aí um pedaço, constituiu algo onde você mora. Aí você tem influência de vizinhos, tem influência de parentes, tem influência da situação passada do seu pai. O ambiente onde você está é um ambiente de idolatria. Os seus pais serviram a outros deuses, também os seus parentes também estão servindo a outros deuses. E essa esfera onde você está, Abraão, não é uma esfera boa para você constituir ali uma família. Eu preciso dar algo grande para você. Mas para isso você precisa sair. Você precisa ir conversar com Sara, porque Abraão não saiu sozinho, irmãos. Sara também saiu junto com Abraão. E Sara poderia se opor. Sara poderia falar: olha, Abraão, eu não ganhei isso que você ganhou, não. Às vezes acontece isso, né? O marido ganha um sentimento, ou a esposa ganha um sentimento. Aí esse sentimento tem que casar com o sentimento de Deus. Só que às vezes não é fácil. Por isso que tanto o marido quanto a esposa precisa acompanhar de perto o falar de Deus. Quando Deus aqui
fala, Abraão, sai da tua terra, ele estava falando para o casal. Estava falando para Abraão e estava falando para Sara. Abraão era casado. Então, Sara também deveria ouvir o chamado de Deus. E aí o Senhor falou assim, Abraão, você precisa agora abandonar, deixar esse coração seu, né, que é um coração de terra, para poder ver algo que eu desejo. Tem muito tempo que você está vivendo aí, agora você precisa avançar mais um pouco, precisa preocupar-se com as minhas coisas, da maneira que está, como eu vou avançar em toda a terra. O Senhor queria fazer de Abraão, irmãos, uma grande nação. O Senhor falou assim, Abraão, de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Finalzinho do versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a responsabilidade de Abraão, irmãos. E Abraão foi ali conversar com Sara. Sara, junta as nossas coisas, conversa aí, vai despedindo, porque nós estamos indo embora. Para onde? Não sabemos. O Senhor vai nos mostrar. O Senhor vai pontuar para nós onde é, qual é o caminho. Mas eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a direção de Deus. Eu não posso ficar aqui nem mais um minuto. Quando Deus fala com você, irmãos e irmãs, não fique pensando muito, não fique ali vagando nas suas emoções, não fique vagando nos seus pensamentos. Quando Deus fala, você precisa ouvir o falar de Deus. Abraão, sai, não fica mais nem um minuto, Abraão. Eu sei que seu coração também é muito envolvido por causa do tempo. Abraão aqui já tinha 75 anos, né? Finalzinho do versículo 4 fala, quando saiu de Harã. E olha só, irmãos, não era fácil para Abraão. Você ouve o chamado de Deus e a garantia. Sara, talvez ali estava querendo uma garantia. Abraão, qual garantia nós vamos ter? Porque aqui ainda eu tenho alguns parentes, alguns conhecidos. Agora, uma vez que você pede para sair e para ir para um lugar que o Senhor vai nos mostrar, eu não tenho mais garantia. Também não era fácil para Sara, irmãos. Porque agora a segurança dela era Abraão. Não tinha filhos, só os dois. Aí o Senhor falou assim, olha Abraão, você precisa sair. Chegou o momento. Hoje, irmãos, todos nós estamos recebendo um chamado de Deus. O Senhor falou para Abraão, sai dos seus pensamentos, sai dos seus conflitos, sai do seu apego, deixa a parentela, deixa tudo. Parentela é um grande problema. Parentela tem aqueles que são de sangue e são aqueles que são próximos a nós. O trabalho, talvez, para muitos, é uma parentela. Às vezes, alguma situação, algum conflito interno é uma parentela, é algo ali que você está envolvido e fica difícil de ter um sentimento a mais, ter uma força a mais para poder servir o Senhor. Então Deus está chamando a igreja, irmãos. Apocalipse, né? O Senhor está chamando a igreja. Agora é o momento de nós ouvirmos o chamado de Deus. Dê graças a Deus por você estar vivendo nessa era, nesse tempo final, e ouça o falar de Deus, ouça o chamado de Deus. Deus está chamando os adolescentes, Deus está chamando os capitães, chamou os intendentes, agora chamou os valentes. Então, o TCI, né, que é tropas, capitães e intendentes, mais os valentes, Deus está chamando todos, irmãos. E agora também os kids, né, as crianças, também estão sendo chamadas por Deus. Então é o momento da igreja sair, né? Nós não podemos ficar no nosso apego. Até isso é um risco para nós, irmãos. Nós podemos acomodar com a igreja da qual que nós reunimos. Pode ser 6 irmãos, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100, pode ser 200. Aí você fica nessa esfera. Mas essa esfera, será que é uma esfera que vai produzir
algo para Deus abençoar toda a terra? Por isso que nós estamos vendo aí constantemente missionários sendo enviados para todos os lados, para vários lugares. O Senhor está chamando aí adolescentes, né, que eram adolescentes, 15 a 16 anos, agora estão com 18, 19. Tem irmãos de João Monlevade, né, servindo nos Estados Unidos. Tem aqui de Belo Horizonte, Varginha, Vespasiano. Tem irmãos da região 6, né, sendo enviados para todos os lugares, irmãos. É porque ouviu o chamado de Deus. Alguns podem sair e avançar mais um pouco na sua experiência, ir para o CEAP, ir para a colportagem, servir na casa de adolescentes, pode entregar um tempo maior para o Senhor. Outros podem ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano no CEAP. Mesmo assim, se você não consegue, nós não podemos ficar presos, né? A igreja precisa sair. Aí o Senhor falou assim: olha, Abraão, sai, deixa que eu vou cuidar de você, deixa que eu vou cuidar de Sara. Só que não era só sair, irmãos. Deus falou assim: olha, Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Dá um susto, irmãos. Sara com certeza ali assustou, mas por isso que é importante você não ouvir 2 vozes, ouça uma voz só. E essa voz, ela é proveniente da palavra profética. Ela é proveniente da boca de Deus. Disse o Senhor a Abraão, o Senhor falou forte: sai da tua terra, deixa a sua parentela. Aí eu vou te mostrar, Abraão. Irmão, se nós nos posicionarmos, todas as dúvidas, todas as nossas aflições, todo o temor, Deus vai mostrar algo superior para nós, que tudo isso vai ficar para trás. Quando Abraão posicionou e não olhou mais para trás, e aí ele conseguiu ver ali junto com Sara, ganhar um sentimento que poderiam ser úteis ao Senhor. Não tinha como, irmãos, numa época de idolatria, Deus precisava contar com alguém. Aí Deus contou com esse casal. Hoje a mesma coisa, Deus conta com você, com sua família, você esposo, você esposa, Deus conta com você. Então ore ao Senhor para ter força, para poder sair. Às vezes não é fácil, mas nós devemos escolher, devemos determinar o nosso futuro, nos posicionando agora no presente. E a palavra profética tem nos dado força para isso. Nós precisamos crer que a palavra do Senhor tem chegado até nós e com um coração muito simples, muito humilde, dependendo totalmente da palavra, o Senhor tem nos encorajado. E as igrejas hoje estão em um outro momento, em outro ritmo. Estamos deixando de lado todo o apego. Por que as igrejas hoje, irmãos, estão se consagrando ao Senhor com as suas ofertas? Nós temos ofertas de R$5, R$10, 30, 50, 100, R$1.000, R$5.000. Ou seja, muitos e muitos irmãos estamos chegando, né, pela misericórdia do Senhor, a partir de fevereiro, de maneira completa. Alguns iniciam em janeiro. Já vamos chegar aí a 1.300 ofertantes. E a nossa meta de superabundar as 800 cotas, irmãos, o Senhor já está dando para nós. Olha só que coisa bela, irmãos. É sinal que nós não temos apego à parentela, nós não temos apego ao dinheiro. O dinheiro pode ser um parente seu, uma coisa próxima, uma coisa que você não quer abrir mão, você não quer deixar. E a mesma coisa, irmãos, semana passada nós tivemos experiência, 320 irmãos saindo, irmãos, que coisa fantástica, bela, histórica, irmãos indo para a região do Médio Piracicaba, sul de Minas, indo para Rio Acima, gerando contatos. Estamos com 358 contatos que estão sendo introduzidos na Câmara de Energização. Olha que coisa, sem nenhum esforço, sem nenhuma pressão, todo mundo saindo com alegria, voltaram com alegria, dando testemunho,
sendo salvos, experiências assim ímpar que ficaram marcadas, né? Isso tudo faz parte da nossa escolha, irmãos. Nós que definimos, nós que decidimos. Se nós definimos e decidimos pelo Senhor, o Senhor é conosco. O Senhor tem sido bom para com a igreja. E aí, como fazer, irmãos? Nós estamos falando de um contexto aqui de Abraão e Sara. Mas Lucas 17:32, o Senhor faz uma lembrança para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só a advertência. Por que eu estou citando esse versículo? Porque nós agora vamos começar a falar de uma outra escolha, de uma outra pessoa, de um outro caminho, de um outro fim, e triste fim, de Ló e sua família. Aí o Senhor fala, lembrai-vos da família de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. Aqui, Deus tinha falado com Abraão, Abraão, você sai, leva Sara, deixa a parentela. Partiu, versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Olha só, o Senhor deu uma ordem, Abraão, sai. Abraão foi e saiu. Só que tem uma vírgula, e Ló foi com ele. Versículo 5, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Capítulo 13, versículo 1, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Olha só, irmãos, o que Ló entrou nesse contexto? Deus não tinha prometido para Ló que dele sairia uma descendência. Falou que ia sair uma descendência de Abraão e de Sara. Aí aqui fala no versículo 4 que e Ló foi com ele. Agora no versículo 5 já fala, Abraão já tinha se conformado, né? Agora já fala que levou consigo a Sara, sua mulher, e a Ló. Agora Abraão já se compromete e leva Ló também. Aí, irmãos, é um problema. Entrou mistura. Entrou algum item aqui que não era a vontade de Deus, não era a determinação de Deus, não era a vontade de Deus, não era a direção de Deus, não era o falar de Deus. Abraão deveria ter pulso firme, Sara deveria ter pulso firme. Algum momento aqui, irmãos, esqueceram de consultar o Senhor. Eles deveriam ter falado assim, não, Ló, calma aí. Você é parente, você é sobrinho, mas Deus não pediu para mim levar nenhum parente. Eu agora estou saindo com Sara para cumprir aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Eu não posso fazer nada fora da direção de Deus, do conduzir de Deus. É sério isso, irmãos? Por isso que nós devemos ser sensíveis à palavra do Senhor. Esses dois caminhos, essas duas escolhas, e a história de Abraão e de Ló, é a minha escolha, é a sua escolha, é o meu caminho, é o seu caminho, é a nossa história. Durante a semana nós temos vários momentos, irmãos, que nós determinamos, definimos, e dependendo vai complicar alguns dias nossos, ou algumas semanas, ou algum mês, ou alguns meses, ou alguns anos. Se tem algo na nossa vida que não é a vontade de Deus, não é a direção de Deus, você precisa tirar, precisa eliminar. O Senhor tem que nos dar força. Aí Ló saiu e foi junto. Olha só, teve fome, a terra começou a ter fome, desceram para o Egito, o versículo 10 fala que havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, porquanto era grande a fome na terra, e ali ficaram. Quando saiu do Egito, irmãos, versículo 1 fala, 13:1, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Abraão já poderia ter falado aqui, Ló,
Tchau, Ló. Agora já saiu, você já também está bem aí, está com seus gados e tudo, então ou você fica no Egito ou você toma o seu caminho. Mas aí precisou de ter contenda, versículo 7, entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Aí que Abraão falou: Ló, não é bom ter contenda entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes chegados. Aí o versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Aí que Abraão falou para Ló. Isso aqui não precisava nem ter acontecido. Poderia logo no início de Gênesis. Então, por isso, que nós devemos tomar bastante cuidado, irmãos. Discernir bem o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é da vontade de Deus, o que não é da vontade de Deus. Por que o Senhor está nos dando constantemente a imersão na palavra profética? É para nós sabermos, para nós compreendermos qual é a vontade de Deus, para termos discernimento, para que os adolescentes tenham discernimento, tenham uma mente renovada, uma mente no Espírito, uma mente constituída, cheia da palavra de Deus, a palavra habitando no nosso interior, para nós termos discernimento. Porque, senão, nós não vamos conseguir desvencilhar de Ló na nossa vida. Aí nós temos que buscar poder por meio da palavra. E a palavra profética pode nos dar esse poder, nos dar essa força de ver o que prende, o que traz desconforto, o que traz dificuldade, o que é Ló que está nos impedindo de ouvir somente a direção de Deus. Porque até esse momento aqui, irmãos, todo esse contexto e mais um pouco para frente, nós não vimos aquilo que Deus falou para Abraão acontecer, que de ti eu abençoarei, eu engrandecerei, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sara continuava estéril, o filho da descendência não vinha, e aí o versículo 10 fala assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Aqui, irmãos, Ló levantou os olhos e viu toda a campina. De imediato ali, Ló já viu e falou assim: olha, esse é o meu caminho. Ló não aprendeu nada, irmãos. Ló não tinha nenhum relacionamento espiritual com Abraão. O que Ló estava fazendo ali com Abraão? E Ló poderia, nesse momento aqui, falar assim: não, Abraão, eu não quero isso. Por que você está falando para mim apartar de você? Por causa da briga aqui dos nossos pastores, entre os meus pastores de gado e os seus? Não, Abraão, vamos fazer o seguinte: fica com tudo, e eu vou simplesmente seguir você, eu vou simplesmente estar junto de você. Eu não posso apartar de você, Abraão, porque você é alguém que recebe a direção, você é alguém que recebe o falar de Deus. Mas Ló nem se importou, irmãos. Ele levantou os olhos e viu ali toda a campina do Jordão, que parecia ali como o jardim do Senhor. Parecia o jardim do Senhor, mas não era o jardim do Senhor. Aí Ló, olha só o problema dos olhos, irmãos. Ló não queria ver Deus. Ele deveria ver Abraão. Vendo Abraão, estava vendo Deus. Ouvindo Abraão, estava ouvindo Deus. Aí Ló levantou os olhos e viu aquela campina ali, tudo bem regado, e falou assim: olha só, esse aqui é o jardim do Senhor. Aparência, irmãos, que não era o jardim do Senhor. E aí,
Ló deveria ficar desesperado, não teve nenhum sentimento, foi embora. Abraão falou, você escolhe, Ló, direita ou esquerda, onde você escolher eu vou. Ló deveria ter falado, Abraão, não, Abraão, eu escolho ficar próximo de você, pode pegar os gados, pegar tudo isso aí, vamos seguir juntos. Você vai para Canaã, eu vou para Canaã. Você vai seguir o Senhor, seu Deus, eu também vou seguir o Senhor, seu Deus. Eu já estou aqui no lucro, porque Deus não pediu você para me trazer junto. Você trouxe e eu vim. Então agora eu quero manter esse coração. Então nós, irmãos, não podemos nos afastar de Abraão, nos afastar da palavra profética. Essa palavra é que nos dá força, é que nos dá motivação, é que nos sustenta e vai nos sustentar até a volta do Senhor. Eu preciso ser simples todos os dias, irmãos. Me voltar ao Senhor por meio da palavra, ganhar sentimento. Ler ali o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Ler o grito de guerra, ouvir o grito de guerra, fazer a imersão refinada, ganhar luz, ganhar a direção do Senhor. Deixar o Senhor falar forte com você. Ler ali os versículos que é direcionados no dia para você ganhar mais luz ainda. Senão nós vamos fazer como Ló, levantar os olhos e vamos ver Campinas e vamos ver ali jardim como se fosse o jardim do Senhor. Mas é o nosso problema, vai ser a nossa destruição. Nós não podemos, irmãos, deixar com que Abraão vá sem nós irmos com ele. Então hoje nós estamos seguindo o Senhor por meio da palavra profética. E aí, toda semana, nós precisamos fazer imersão, ganhar luz, ganhar sentimento, câmara de energização. Porque nós temos falado fortemente sobre isso, irmãos. Tanto você quanto alguém que é um contato novo, você coloca ele em uma câmara de energização e durante a semana faz uma ligação de 15 minutinhos. Você pode estar em 2 câmeras, 3 câmeras de energização e ali 15 minutos desfrutando a palavra. Isso é seguir Abraão. Eu não posso deixar de seguir Abraão, senão vem as Campinas, vem os olhos, eu vou levantar os olhos e vou ver outras coisas. Ló levantou os olhos e aí, irmãos, ele viu ali no seu homem natural, ele vislumbrou tudo aquilo ali para ele, os olhos dele brilhou e falou assim, olha só, uma campina do Jordão, bem regada, e ainda como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Separou, irmãos, deixou de ouvir a palavra, deixou de seguir de perto. É um perigo para nós, irmãos. Não é que isso é uma religião, não é que isso tornou algo nosso, do nosso esforço próprio, não. Deus nos deu de bandeja, Deus nos deu de presente a imersão na palavra profética para renovar o nosso sentimento, renovar as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas atitudes. Por que eu estou falando isso? Porque quando Ló apartou-se, separou-se de Abraão, versículo 12, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas. Aí Ló armava a tenda aqui, armava a tenda aqui, armava a tenda aqui. E aonde que Ló foi parar, irmãos? Em Sodoma. E o versículo 13 fala, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha onde Ló foi parar, irmãos. Numa cidade onde as pessoas eram más e eram pecadoras contra quem? Contra o Senhor. Os irmãos conseguem perceber o perigo de nós não andarmos de perto, não acompanharmos? Sodoma pode ser o seu trabalho, pode ser a sua faculdade, pode ser a sua escola, pode ser qualquer ambiente
Hoje, o mundo inteiro jaz no maligno. Então não pense que a sua faculdade é boa, que a sua escola é boa, que o seu trabalho é bom. Ali tem homens maus e são pecadores contra o Senhor. São contra a palavra profética. Romanos fala que não há um justo sequer. Isso é o contexto, irmãos, e cada vez piorando mais. Mas pela misericórdia do Senhor, nós temos a palavra para nos salvar, como os irmãos de Varginha cantaram, né? O hino Castelo Forte. É essa palavra que vai nos salvar, que vai produzir algo de Deus na nossa vida. Os adolescentes hoje estão sendo salvos por essa palavra. Os adolescentes hoje estão escolhendo andar do lado de Abraão, andar com Abraão, ouvir o falar de Deus. Isso aí tem preservado os nossos adolescentes para terem futuro melhor. Quantos adolescentes, irmãos, desde 2020 foram salvos e estão sendo salvos por essa palavra? Por isso nós não podemos desistir. As igrejas do Médio Piracicaba, as igrejas da micro-região de Belo Horizonte, do sul de Minas, nós devemos aproveitar bem o mês de dezembro, o mês de janeiro. Muitos adolescentes estão em férias e vão iniciar as suas férias. Estão nas ruas, nas praças, nas quadras, estão nas suas casas. É o momento, irmãos, de nós fazermos vem ver e achar esses adolescentes. E falar para eles, olha, vocês têm que abandonar o caminho de Ló, que é um caminho terrível, um caminho de destruição. Escolha o caminho de Abraão, que é o caminho da bênção. Então Ló aqui, irmãos, ele foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma. E aí depois eu vou falar o triste episódio. E o versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha só, agora que Ló separou-se, agora, Abraão, que você não tem nenhum empecilho, não tem nada natural te atrapalhando, agora eu vou falar novamente para você. Aí o Senhor apareceu novamente para Abraão. Ergue os olhos, Abraão. Não faça como Ló, não. Ló ergueu os olhos e viu a campina e foi atrás. Nada da vontade de Deus. Ergue os olhos e eu vou te mostrar a minha vontade. Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Ó Senhor Jesus, disse o Senhor a Abraão. Então o Senhor está dizendo às igrejas do sul de Minas, do Médio Piracicaba, da micro-região de Belo Horizonte, é o momento de nós nos levantarmos, irmãos. Separar, se tem algo que prende a igreja e a igreja não consegue sair, tem que ganhar luz, tem que ganhar discernimento, tem que ver o que é ainda de Ló que prende ou que está prendendo a nossa vida. Porque uma vez que não tem Ló, tem o que sobrou, irmãos? Sobrou Abraão e sobrou Deus. Deus falando com Abraão e Abraão tentando executar a vontade de Deus. Aí o Senhor falou assim, olha Abraão, vem aqui, eu vou te mostrar novamente. Te mostrei em Gênesis 12, agora eu vou te mostrar, porque Ló não está mais aqui. Levanta-te, ergue os olhos e percorre o oriente, o ocidente, o norte, o sul, desde onde estás. Você precisa percorrer a terra, porque eu vou te dar essa terra. Olha só a promessa, irmãos, o encorajamento de Deus. Aí Abraão levantou-se e foi. Só que no capítulo 14 tem um outro contexto, que é a guerra de 4 reis contra 5, e nesse contexto todo, o que aconteceu? O versículo 12, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Aí teve um que escapou e falou para Abraão, versículo 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso,
Fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu até Dan. Versículo 16. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Então, é lógico, aqui, olha só, irmãos, Abraão, ele não poderia deixar Ló preso, uma vez que ele ficou sabendo. Por quê? É tio, é parente. Era até vergonhoso para Abraão, porque Abraão tirou Ló, permitiu que Ló fosse com ele. E agora, Abraão tinha uma certa responsabilidade. Aí Abraão foi lá, pegou os 318 homens capazes, mais capazes, nascidos em casa, e foi resgatar Ló. Era a responsabilidade de Abraão. E ele foi lá, resgatou seu sobrinho, resgatou os bens dele, ainda as mulheres e o povo, que tinha sido preso. Só que você não vê aqui nenhum agradecimento. Pelo menos eu não sei, que não achei, nesse contexto não tem. Nenhum agradecimento de Ló. Obrigado, meu tio, por ter me tirado aqui de estar preso. Agora eu estou aqui grato a você, porque você trouxe a mim os meus bens, as mulheres, o povo. Não tem nada disso aqui, irmãos. Aí, capítulo 15, o Senhor foi, depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor. Aí o Senhor apareceu novamente a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Aí Abraão está assim: Senhor, o que é isso? Novamente o Senhor está falando para mim que eu vou ser grande. Sara, o Senhor me falou por meio de uma visão que Ele é meu escudo, Ele é meu galardão, e eu vou ser sobremodo grande. E Sara ali olhando para Abraão, Abraão para Sara, irmãos. Porque já ficando mais de idade, Sara também mais de idade, não conseguiriam gerar filhos. Capítulo 11, versículo 30, fala que Sara era estéril e não tinha filhos. Aí Abraão foi e começou a falar com Deus. Às vezes nós não conseguimos aguardar, né? Aí acaba que nós emitimos as nossas opiniões. Respondeu Abraão: Senhor Deus, quem me haverás de dar? Ficou já meio ali bravo, né? Se continuo sem filhos, o Senhor só fala que eu vou ser grande, só fala da descendência que vai me abençoar, mas eu continuo sem filhos. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Será por meio do Damasceno Eliezer que vai ser gerado? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Aí o Senhor falou assim: olha, Abraão, olha para as estrelas, conta cada uma delas se você puder, vai ser a sua descendência, a sua posteridade. Irmãos, é fácil? Sara ali também é fácil? Não era fácil. Por isso que nós precisamos tomar posse, crer. Deus está falando para as igrejas: vamos sair às ruas, achar adolescentes, se é que o podes contar. Começa a contar adolescentes, irmãos. O Senhor está dando para nós, está produzindo para nós. Nós devemos crer na palavra do Senhor. Nós devemos crer naquele que fala. Aí, se a igreja não tem adolescentes, nós não podemos ficar ali, um irmão olhando para o outro como se fosse Abraão olhando para Sara, Sara olhando para Abraão. Nós precisamos crer que o Senhor prometeu e tem prometido, irmãos, algo novo para nós. O Senhor está mostrando que é possível nós acrescentarmos o número de irmãos, achar pessoas, achar adolescentes.
João Molevade, quantos adolescentes aí presentes, irmãos? Reunião de adolescentes ontem à noite, quantos adolescentes? Poços de Caldas, Passos agora surgindo adolescentes. Lugares que tinha 4, tem 20. Lugares que tinha 2, tem 6. Isso, irmãos, é tomar posse, é contar mesmo as estrelas do céu. Aí o Senhor falou assim, olha, será a tua posteridade. Nós não podemos, irmãos, por causa das circunstâncias, achar que essa porção não é para nós. Deus quer nos abençoar em tudo, irmãos. Quer nos abençoar financeiramente porque nós temos sido fiel ao Senhor. Não porque nós ofertamos para que a bênção do Senhor chegue. Pelo contrário, a bênção do Senhor já chegou, é por isso que nós ofertamos. Aí não importa a questão de valores, é questão de participação. Se o Senhor tem falado para nós procurarmos adolescentes em todas as igrejas, nós vamos achar adolescentes em todas as cidades onde nós moramos. Vamos achar valentes, vamos achar capitães, vamos achar intendentes. Chegou o momento, irmãos, de nós crermos que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E às vezes nós nem pedimos, às vezes ficamos sem força de pedir. Então o Senhor quer abençoar a igreja, quer abençoar você individualmente, para você ser frutífero. Você precisa saber que você é um Abraão, você é uma Sara. Não pode ficar olhando ali, já estou velho, espiritualmente eu estou velho, eu estou cansado, a igreja tem 10 anos que não gera ninguém, tem 5 anos que não gera ninguém, a igreja tem 20 anos que aqui só tem 12 irmãos, tem 15 irmãos. Tudo bem, irmãos. Agora é um novo dia, é um novo começo. Nós cremos que com essa força-tarefa que nós fizemos, juntando as igrejas maiores, né? João Molevade, Belo Horizonte, Varginha, também Nova Lima, junto com a Casa 2 aqui de Belo Horizonte, a região do Barreiro. Saímos para as cidades. Deus provou para nós, irmãos, que é possível gerar pessoas. É possível de você, da sua igreja, abençoar a cidade, achando pessoas para viver a vida da igreja. Nós fizemos um dia de saída. Quantas experiências nós tivemos, irmãos? Faça isso mais vezes. Nós vamos aumentar a nossa capacidade de experiência. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e possamos escolher o caminho de Abraão, escolher a palavra profética. Aí, continuando aqui no capítulo 15, aí vem o capítulo 16. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Ele olhou para o céu, viu as estrelas, agora olha para Sara. Sara não dá filhos. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Aí Sara falou assim, olha, eu tenho alguma coisa aqui. Tendo, porém, e é uma serva ainda egípcia, irmãos. Adquiriu ali no Egito. Aí Sara ficou ali, porque Abraão compartilhando com Sara. Olha, Sara, novamente o Senhor falou. Era uma pressão também para eles, irmãos. Só que tinha que aguardar o tempo de Deus. Às vezes é uma pressão para você salvar o seu marido, mas tem que aguardar o tempo de Deus. Às vezes é uma pressão para você salvar o seu filho, mas tem que aguardar o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, não é a nossa escolha. Às vezes você quer fazer algo, mas o Senhor ainda não deu sinal verde. Nós vamos avançar no amarelo, vamos avançar no vermelho, vamos ser multados, vamos ser repreendidos pelo Senhor. Temos que aguardar o tempo de Deus. Aí Sara teve uma ideia, vocês conhecem todo o contexto. Sara teve aqui, segundo o pensamento dela, uma excelente ideia, uma ideia fantástica. Pegou ali Agar, que deveria ser ainda a mais bela das servas, e falou assim, olha, Abraão, a coisa está demorando. Deus disse, mas está demorando. De mim não vai vir descendência. Estou velha. Você também, Abraão, está velho. Cá para nós, Abraão, você acha que Deus vai gerar algo por meio de você? É verdade, Sara. Eu acho que não. Pela minha idade, eu acho que já passou. Também a sua idade?
Então, Abraão, olha só que ideia que eu tive. Tem aqui H, você pode coabitar com H, ela vai dar à luz e está tudo resolvido. Abraão foi a Nuil, ao conselho de Sara, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu ao conselho de Sara. Olha só, irmãos. Abraão deveria ter falado: Sara, que loucura é essa, Sara? Você está ficando louca? Você está ouvindo quem? Deus disse que é de você e é de mim. O que você está me apresentando aqui, Sara? Irmãos, nós não podemos perder o discernimento. Nós não podemos deixar que as situações externas ou as pressões externas nos faça ficar cegos espiritualmente ou sem conseguir ouvir a direção de Deus. Nós não podemos perder a sensibilidade. Teria que buscar o Senhor. No mínimo, Abraão poderia ter perguntado para o Senhor: Senhor, tem H. Sara deu essa ideia, o que o Senhor acha? Lógico que ele não ia perguntar. Sabe quando você sabe que a resposta, você já sabe qual que é a resposta? Você acaba perguntando, né? Ou às vezes não pergunta. Não é que você acaba perguntando, você não pergunta porque já sabe a resposta. Aí você prefere fazer errado porque sabe que já está errado mesmo. Aí Abraão não consultou Deus, Sara não consultou Deus. Abraão poderia ter falado: Sara, faz favor, vem cá, vamos ter uma comunhão, vamos buscar o Senhor juntos. E aí eu vou falar para Deus essa ideia sua. Pode ser, Sara? Sara já ia falar: não, Abraão, esquece dessa ideia, Deus não vai aprovar. Sabiam, irmãos, que Deus não aprovaria. E Sara aqui, olha como que o homem natural é ousado, irmãos. Ele é intrépido. Sara falou para Abraão: Abraão, Deus não resolve o nosso problema. Está passando muito tempo. Então, eu vou ajudar Deus. Eu vou resolver o problema de Deus. Porque eu estou achando, Abraão, que Deus prometeu, mas ele está passando vergonha, porque ele não consegue executar aquilo que ele cumpriu. Já apareceu para você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas cadê? Eu não consigo engravidar. Ele vai bater palmas para nós, Abraão. Não é assim, irmãos. Tem o tempo de Deus, tem o momento de Deus, a maneira de Deus, e ela vem por meio do seu falar. Se Deus não falar, nós não agimos. Se a palavra profética não falar conosco, nós não agimos. Senão nós vamos gerar algo nosso. Olha a ousadia do homem natural, irmãos. Fazer uma posteridade, uma geração proveniente de uma egípcia, algo do mundo, tentando dar uma mãozinha, uma ajuda para Deus. Deus não saiu do trono, irmãos. Deus está no trono encabeçando todas as coisas. Hebreus 4,13 fala que nada está descoberto, nada está oculto, tudo está patente aos olhos de Deus. Deus a tudo vê, tudo sabe. Tem que aguardar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós não podemos abrir porta para que o mundo entre, porque se as coisas não estão saindo da maneira que nós achamos que deveria ser, nós não podemos nos colocar no lugar da palavra profética. O Senhor precisa falar conosco. Se o Senhor não fala, nós não agimos, nós não fazemos. Nós precisamos aguardar o tempo de Deus. E não dá para fazer da maneira natural. A nossa maneira natural, irmãos, só traz dificuldade para nós, para a nossa casa, para o nosso relacionamento com os filhos, com o esposo. Aí resolveu, irmãos. Abraão caiu na de Sara, coabitou com Agar, passou 1 ano, gerou Ismael. Versículo 15. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Primeiro ele falou para Deus, não é isso? Que não podia ter filhos, já era velho. Agora
não pensou duas vezes para coabitar com Agar? E com 86 anos ali, Abraão, quando Agar lhe deu à luz, passaram-se ali um ano, né, aproximadamente. Só que dois caminhos, duas escolhas, dois destinos. Ló, Abraão também aqui é a mesma coisa, irmãos. Quantas situações que Abraão escolheu errado. E essa escolha de Abraão aqui, ouvindo Sara, lhe custou 13 anos sem comunhão com Deus, sem direção de Deus, sem história. Não tinha uma linha sequer de relacionamento de Abraão com Deus. Olha o desespero, irmãos. Abraão ali tentando ouvir Deus, e Deus não mais direcionou nada para Abraão. A igreja onde você mora, irmãos, não pode ficar uma semana sem a direção da palavra profética. Eu, com a minha vida, com a vida da minha família, o meu trabalho, o estudo, eu não posso ficar sem o falar de Deus, sem a direção de Deus. É triste, 13 anos, sem nada. O que aconteceu com esses 13 anos, irmãos? A perda é muito grande. Se o Senhor não mover a igreja na sua cidade durante uma semana, nós não salvarmos pessoas, nós não pregarmos o evangelho, 7 dias é muita coisa, irmãos. Por isso que nós devemos ficar desesperados. Segunda-feira precisamos ligar para os irmãos, é um novo dia, um novo começo, é vida da igreja em ressurreição. Aí você precisa criar grupos, irmãos, de irmãos que possam apacentar, visitar os irmãos que reúnem, visitar as pessoas das quais nós estamos contatando, visitar os visitantes que vêm nas reuniões aos domingos. Durante a semana, irmãos, a igreja precisa estar em movimento, precisa estar operacionalizando. Missão família, em casa mesmo você pode ligar para as pessoas, liga para o irmão, encoraja, liga para outro, encoraja, manda o link do IVPT para os irmãos assistirem, vai na padaria, conversa com um, conversa com outro. Você vê alguém ali que pode ser um possível missionário, fala para ele, você quer ser um missionário? Explica para ele o que é isso. Isso tudo faz parte da história, irmãos, da nosso dia a dia. Nós não podemos ficar sem relacionarmos com o operacionalizar da palavra profética. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, depois de 13 anos, o Senhor apareceu para Abraão novamente e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Versículo 5, Abraão já não será seu nome, sim Abrão já não será seu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Aí o versículo 15, disse Deus a Abraão, Sarai, a tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Aí Abraão prostrou-se, rosto em terra, e riu-se. Você acha que é só Sara que riu, né? Abraão riu primeiro que Sara, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E ainda, irmãos, olha o que Abraão falou para Deus. Versículo 18. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Abraão riu? Riu de quem, irmãos? Riu da palavra, riu da direção. E ainda, Abraão falou assim, olha, é como se Abraão falasse para Deus, ore a Deus para que Abraão viva, para que Ismael viva, porque senão você vai passar vergonha. Porque eu estou com 100 anos, Sara 90, e aí vou ter filho de novo? Olha como que nós somos, irmãos. No nosso natural, irmãos, nós esquecemos que quem está no comando é o Senhor. Quem dita as regras é o Senhor. Quem estabelece é o Senhor. Aí o Senhor falou assim, olha Abraão,
Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, lhe dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Por isso que o significado do nome de Isaque é ele riu ou riso. De um lado, para lembrar que o homem riu da direção do conduzir de Deus, e de outro lado também mostra que Isaque é algo de alegria, porque nasceu, gerou a descendência, né? Aí o versículo aí 18, apareceu, né, o anjo, já estou acabando, tá, irmãos? Apareceu Abraão, então lhe perguntaram, 18:9, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em dias, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo. Olha só, irmãos, Abraão riu, agora Sara ri. Eu velho, ele velha, como terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Olha só, irmãos, a coisa demasiadamente difícil. Sara era fértil, só que agora o Senhor falou: daqui um ano, Sara conceberá e dará à luz um filho. E aí, o que aconteceu, irmão? No capítulo 21, Sara concebeu 1:2. Sara concebeu e deu luz a um filho, e Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, aqui entra também todo o contexto novamente. Depois que o Senhor falou que Sara ia ter um filho, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E quem voltou para Sodoma, irmãos? Estava lá quem? Ló, na entrada da porta. Aí o Senhor falou para Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma, porque o clamor, é tanto pecado que o clamor chegou até mim. Aí, capítulo 19, ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Aí Ló estava onde aqui, irmãos? Na porta da entrada da cidade. Ló foi armando a sua tenda até morar na cidade, e ali já se tornou quase um juiz da cidade. Aí o anjo, vocês precisam ler o contexto depois, né? Teve que tirar Ló à força. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, e o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. E ali, irmãos, o Abraão, né, ele ficou olhando de longe ali, capítulo 19, versículo 27, tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiver na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Então aqui, irmãos, Ló teve que ser resgatado ali praticamente à força, e o Senhor destruiu toda a cidade. E depois também tem um contexto de Ló, que não dá para a gente pontuar aqui, né? O irmão Pedro tem falado ainda, mas concluir aqui esse sentimento, irmãos, que é muito sério, né? Todo esse contexto, essas escolhas de Abraão e essa escolha de Ló. Abraão ainda conseguiu ouvir Deus e conseguiu ainda ser útil ao Senhor. Teve várias situações, vários erros, várias falhas, mas o Senhor ainda, por misericórdia, né, de Abraão, o Senhor ainda pôde fazer com que Abraão se tornasse ali alguém que pudesse ser útil a ele, gerando Isaque e dando prosseguimento ali à sua descendência, e Deus os abençoando. E aí, quando Sara, ela engravidou-se, irmãos, as coisas começaram a mudar. Aquilo que Deus
havia falado para Abraão em Gênesis capítulo 12, agora estava concretizando. E o Senhor prometeu, e o Senhor estava cumprindo. Só que é no tempo dele, não era no tempo de Abraão, não era no tempo de Sara. Agora o Senhor gerou um filho, Sara gerou um filho por meio de Abraão. A coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não tem, irmãos, nós precisamos crer. Por isso que Isaías, 54, 1, fala assim: canta-te alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre e canto, e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Olha só, agora o Senhor fala, alegra-te, ó estéril, alarga o espaço da tua tenda. Porque, irmãos, todo aquele período estéril de Sara já passou. A promessa de Deus chegou. E o irmão Pedro falou na semana passada que Sara estéril, essa mulher Sara estéril, tipifica a humanidade por causa da queda, se tornou infrutuosa, infrutífera, se tornou estéril. Só que o Senhor, irmãos, não há coisa demasiadamente difícil para ele. Mesmo Sara avançado em dias e Abraão também, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Então é o momento de nós nos alegrarmos e cantarmos alegremente. Chegou o momento, irmãos, de nós sermos frutuosos, nós gerarmos pessoas na vida da igreja. O Senhor está conduzindo-nos para podermos pregar o Evangelho, usar o TCI, usar os adolescentes, usar os valentes. Precisa o quê? Alargar o espaço da tua tenda, você precisa crer, irmãos. Já compra, aumenta aí o seu local de reuniões, compra cadeiras, coloca mais cadeiras ou banco aí na sua casa, que as pessoas virão, irmãos. O sul de Minas precisa cantar alegremente. O Médio Piracicaba precisa cantar alegremente. Microrregião de Belo Horizonte precisa cantar alegremente. Acabou o período de sermos estéreis. É o momento de nós produzirmos e gerarmos pessoas. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Nós não podemos impedir, irmãos, que a palavra profética alcance as pessoas na cidade onde nós moramos. Nós temos que alongar as cordas e firmar bem as estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Era uma profecia aqui para Israel, mas é para todos nós, irmãos. É o momento agora de nós pregarmos o Evangelho e trazermos pessoas para a vida da igreja. Nós temos que convidar, não podemos deixar de convidar, irmãos. Convida para a Câmara de Energização, convida para o seu grupo familiar, convida para a reunião de final de semana, convida para a casa de intendentes, casa de capitães, casa de adolescentes. Faça a reunião com os intendentes e convida pessoas. Faça a reunião com os empresários e convida os empresários. Faça a reunião com os valentes e convida os valentes. Deus vai mostrar para nós, irmãos, que agora o momento é um momento fértil, é um momento de nós produzirmos pessoas, e aí nós precisamos apacentar, cuidar, não deixar de que nenhuma delas se perca, administrar bem a central de acolhimento, a central de apacentamento. Esse tem que ser o nosso desespero, irmãos, porque o Senhor quer alcançar pessoas. Quando o Senhor falou para Abraão sair da tua terra, que ia abençoar, o que ele estava falando, irmãos? Falando de pessoas, multiplicar extraordinariamente. Então o Senhor tem um caminho para nós, e nós cremos que chegou o momento,
das igrejas aqui, dessas 3 micro-regiões, encher o local de reuniões. E para isso nós precisamos convidar pessoas. Se é para andar com um cartão do endereço do local de reuniões no seu bolso, ou enviar para as pessoas, você precisa saber o endereço do local de reuniões onde você mora, convida as pessoas, convida via WhatsApp, via ligação, convida as pessoas para vir para as reuniões, irmãos. Quantas pessoas aí não estão presas, né, como Ló estava preso ali em Sodoma? Quantas pessoas não estão presas aí nos seus pensamentos, com dificuldade de levantar, erguer os olhos e ver, não estão vendo mais a vontade de Deus, estão desanimadas, aflitas, perdidas. E Deus quer usar você como Abraão e como Sara para gerar pessoas. Então que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Acabou aqui o tempo, né? Ó Senhor Jesus. Vamos voltar para quem aí?